Olá, você está aqui, né? Então vamos começar a mostrar o seguinte. Eu estou terminando um trabalho. Aqui estão as três coisas que nós vamos referir. O texto, o globo terrestre e o livro de ensinamento, dois livros de ensinamentos do Meixo Sama. Bom, vemos para cá. Aqui está o altar da Messiânica e aqui Meixo Sama. Como eu havia falado, o título dessa palestra aqui é chamado Meixo Sama e o começo da formação do paraíso terrestre. 2 pontos. Jerusalém e a profecia da abertura do portão fechado. Vamos falar inicialmente Meixo Sama. Meixo Sama, ele explicita bem quem ele é no seu ensinamento, a segunda abertura do portal da Rocha do Céu, que se encontra no livro de ensinamentos e orientações, exatamente na página 27 e 28. Aqui, neste ensinamento, a segunda abertura do portal do céu, da Rocha do Céu, ele diz o seguinte: é preciso que todos fiquem sabendo o seguinte: nos ensinamentos da Igreja Omoto está escrito: por ser esta a segunda abertura do portal da Rocha do Céu. Ele diz: isso significa que numa época bem antiga aconteceu um fato como este no mundo. Segundo a minha interpretação, isso significa que há 3.000 anos atrás, na última era do dia, aconteceu a primeira abertura do portal da Rocha do Céu neste planeta. Isto é, a primeira manifestação de Deus na Terra materializada com Konitoko no Tati no Mikoto. Continuando o ensinamento, nesta oportunidade, pela minha manifestação, esta será a segunda abertura do portal da Rocha. Em suma, significa que se tornará o mundo do dia. Segundo a minha interpretação, a manifestação de Meixo Sama é a segunda manifestação de Deus na Terra materializada com Meixo Sama. Ou seja, a segunda abertura do portal da Rocha do Céu neste planeta, o que significa que a Terra se tornará o mundo do dia. Isto é, ela entrará na próxima era do dia, de modo a ser construído o paraíso na Terra. Em resumo, Meixo Sama é o Messias. E vamos dizer o seguinte também, que Mokichi Okada tem o seu nome religioso como Meixo Sama. Bom, vamos falar então, já que nós estamos na nossa palestra Meixo Sama e o começo da formação do paraíso terrestre, vamos falar sobre esse começo da formação do paraíso terrestre. O Messias Meixo Sama, no seu ensinamento Solo Sagrado será construído em Jerusalém, que se encontra nesse outro livro aqui, chamado Mokichi Okada, Manual de Estudo, na página 84. Ele diz o seguinte: o próximo solo sagrado será construído na região de Kyushu, no Japão. O tempo certo ainda não chegou, mas cedo ou mais tarde teremos um solo sagrado construído em Kyushu. E depois dele será a vez da China, e depois Jerusalém. Ali, Jerusalém será o último. Por isso a ordem será sempre em direção ao oeste. Segundo a minha observação também, na mesma latitude, pois Kyushu e Jerusalém estão na latitude 32 no norte. Acredito que na China vai ser em Xangai, que está na latitude 32 norte. Vou mostrar o seguinte. Aqui está Kyushu, no Japão, passando pela China em Xangai, e vai chegar a Jerusalém, aqui no Oriente Médio. Quer dizer, está na mesma latitude praticamente. Isso pode ser visto também no globo terrestre. Está vendo no Japão aqui, ó, Kyushu, escrito aqui Kyushu. Kyushu. Aí se você for andando por aqui, passa pela China, Xangai e tal, você vem, vai passando, passa pelo Irã, vai ao Iraque, ali. Aqui está a Palestina. Está exatamente Jerusalém. Acredito, continuando o ensinamento, né? Diz o seguinte:
Quando o solo sagrado de Jerusalém for construído, teremos o começo da formação do paraíso terrestre do mundo inteiro, pois a partir disto o mundo vai ser unificado. Acredito que o mundo vai ser unificado com a construção em Jerusalém de um solo sagrado, esse solo sagrado segundo a visão do Salvador do mundo, que é Meixo Sama, e teremos o começo da formação do paraíso terrestre do mundo inteiro, devido a quê? Devido ao significado desta cidade para religiões judaica, cristã e islamita, professadas por quase metade da população mundial. Visto quem era Meixo Sama e visto esse começo da formação do paraíso terrestre, vamos falar agora sobre Jerusalém. No curso da história, Jerusalém foi destruída 3 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada 44 vezes. Vejamos uma breve cronologia histórica desta cidade. Em 2000 a.C., período patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, de acordo com a tradição judaica cristã, a história judaica começa com o chamado de Deus ao hebreu Abraão. Abraão teria sido um fiel seguidor do monoteísmo em uma época de idolatria, o que fez com que Deus prometesse dar descendência a Abraão a fazer desta o seu povo eleito. De 1050 a 930 a.C., o reino foi unificado. Em 1004 a.C., Davi, que foi o seu terceiro rei, funda Jerusalém, fazendo dela a capital do reino. Deste modo, Jerusalém é sagrada para os judeus desde essa proclamação. 960 a.C., Salomão foi o seu quarto rei, filho de Davi. Inicia a construção do primeiro templo, mas chegando na velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e então ele edificou um alto a Quemos sobre um monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque também. Mas quem é esse Moloque? Moloque é o nome de um demônio na tradição cristã e cabalística, cuja aparência era de corpo humano com cabeça de boi ou leão, que nos seus rituais de adoração havia atos sexuais e sacrifício de crianças. Pelas ordens de Deus dadas ao povo hebreu através de Moisés, era proibido expressamente a adoração a Moloque. Isso acarretou a divisão de Israel, do reino de Israel. Em 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói a cidade, em particular o primeiro templo. Porém, naquela época, de acordo com a Bíblia, já se acreditava que o Messias atravessará o vale de Cedron e entrará no monte do templo através da porta oriental, que conduzia naquela época direto ao pátio do santuário e posteriormente ao Santíssimo Lugar, o conhecido Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O profeta Ezequiel proclamou que o Messias prometido entraria pela porta oriental, acessando o templo, o terceiro templo, que em breve seria reconstruído. Ao mesmo tempo, havia dito também que a porta oriental seria selada, fechada no futuro, preservando-a para a gloriosa e triunfal entrada do Messias. 520 a 515 a.C., reconstrução do segundo templo. Agora, passado bastante tempo, em 37 a.C., Jerusalém é destruída parcialmente por Herodes. 20 anos antes de Cristo, a 63 depois de Cristo, Herodes reconstrói o segundo templo. 29 a 32, vem então a vida pública de Jesus Cristo. Deste modo, o cristianismo reverencia Jerusalém não apenas pela história do Antigo Testamento, mas também por sua significância na vida de Jesus. Agora tem uma história que a gente pode contar. É que há 3.000 anos, o rei Davi, essa é uma versão,
mandou edificar a porta principal da cidade, construída mais tarde por seu filho Salomão. E ergueu uma parede de tijolo de pedra, fechando-a inteiramente. Indagado sobre o porquê daquela iniciativa, o grande rei teria dito que aquela porta só seria aberta quando Jerusalém cumprisse o seu destino. E então explicou o nome da futura cidade, Jerusalém, que quer dizer de onde virá a paz para o mundo. Conta ainda uma antiga tradição que a porta dourada, a principal de Jerusalém, teria sido aberta numa única ocasião. No tempo do imperador romano Otávio Augusto, quando Pôncio Pilatos governava a província da Judéia na Sexta-feira Santa, no dia em que Jesus fora crucificado, por volta das 3 horas da tarde, o céu escurecera, e relâmpagos e trovões foram ouvidos pela população local. Assim que nosso Senhor Jesus Cristo entregara seu Espírito ao Pai, uma forte ventania, em meio a uma áspera chuva, seguida de um ligeiro tremor de terra, teria trincado parte da parede que fechava a porta principal, fazendo com que pedaços de alguns tijolos pulassem para fora. De cima do Golgota, um dos soldados que permanecia ao pé da cruz, onde estava Jesus, teria visto a pequena abertura na porta principal e um clarão luminoso por entre a fenda. Dali, de onde estava, ficara admirado com o que vira, recordara-se do que dizia a tradição a respeito da porta e do destino de Jerusalém. Então voltou-se a olhar para o Cristo crucificado e exclamaram: de fato este homem é mesmo Filho de Deus. Conta-se ainda que os fariseus, naquela mesma madrugada, quando o corpo de Jesus era colocado no santo sepulcro, enviaram alguns homens em plena noite para erguer com argamassa os tijolos deslocados, para evitar que na manhã seguinte as multidões ficassem maravilhadas com mais aquele grande feito. E de lá para cá nunca mais a porta dourada se abrira. Outra tradição narra que Pedro, quando deixou Jerusalém com destino a Roma, onde seria martirizado, teria se reunido com os cristãos em frente à porta dourada, despedindo-se da cidade de Davi com um comovente discurso e recorrendo à profecia do grande rei, dizendo que um dia o Senhor iria ingressar em Jerusalém pela porta principal inteiramente aberta. Esta visão anteviu o destino de Jerusalém. A igreja veria a paz emergir da cidade onde Jesus ascendeu aos céus. No ano 70, depois de Cristo, a cidade, em particular o templo, são definitivamente destruídos pelo imperador Tito, só restando o Muro das Lamentações, que é o lugar santo para o judaísmo. De lá para cá, os judeus, Israel, nunca tiveram mais um local para ficar, a não ser nesses últimos anos. Em 324, domínio bizantino, ou seja, o Império Romano do Oriente, 335 tem o término da construção do Santo Sepulcro, lugar santo para o cristianismo. 570, 670 e 632, a 632, aí nós temos a vida de Maomé. Deste modo, o islamismo considera Jerusalém a sua terceira cidade sagrada. 639, Jerusalém é dominada pelos árabes, liderado por Omar. 692, vem um término da construção da mesquita de Omar, que é a chamada Cúpula do Rochedo, que é um lugar santo para o islamismo. Em 1010, o califa Al-Hakim destrói o Santo Sepulcro. 1099, os cruzados convocados pelo Papa Urbano II em 1095 chegam a Jerusalém e reconquistam a cidade. Em 1187, vem uma outra versão da porta fechada. Jerusalém é capturada pelo rei Saladino, um chefe militar curdo muçulmano, que, ciente daquela profecia bíblica quanto à vinda do Messias judeu a Jerusalém pela porta oriental, de onde ele reinaria sobre as nações, no sentido de evitar este cumprimento profético, Saladino mandou então que esta porta fosse selada. Tempos mais tarde, outros muçulmanos fizeram um cemitério em frente à porta oriental, pois eles sabem da mitzvot, mandamento judaico, que um sacerdote não pode passar por cima de um lugar onde esteja enterrado algum morto. Pois, de acordo com a Tora,
Tal atitude tornaria o sacerdote impuro, e o Messias, sumo sacerdote judeu, não atreveria a descumprir esta lei. Ironicamente, Saladino, selando esta porta, mal sabia que estaria naquele momento facilitando na íntegra o cumprimento desta profecia, pois o Messias, Yeshua, retornará pelo mesmo lugar onde passou outrora, ou seja, de acordo com a Bíblia. Yeshua atravessará o Vale do Cedron e entrará no Monte do Templo através desta porta oriental, como ele fez há 2000 anos atrás. Mas muito curioso é que a Bíblia nos revela também que uma fenda se abrirá no Vale do Cedron, entre os montes do Templo e da Oliveira, quando o Messias por ali regressar. Seria esta fenda a maneira gloriosa de remover estes túmulos muçulmanos e abrir definitivamente a Porta Dourada? 1244, Jerusalém é conquistada e saqueada pelos mongóis. 1516, Jerusalém é conquistada pelos otomanos. 1840, reocupação turca. 1917, domínio britânico. 1947, resolução das Nações Unidas a fim de criar um Estado judeu e árabe na Palestina. 1948, Reino Unido retira-se da Palestina. O país é invadido por estados vizinhos. É declarado o Estado de Israel a 14 de maio. 1948, o domínio israelita. 1949, Jerusalém é dividida entre dois países. Jerusalém é proclamada capital de Israel. Jerusalém Oriental fica sob o domínio da Jordânia. 1967, Israel ocupa a velha Jerusalém durante a Guerra dos 6 Dias. Em resumo, os lugares santos em Jerusalém são a Igreja do Santo Sepulcro. Vamos mostrar. Aqui está a cidade antiga de Jerusalém, né? Está aqui a porta oriental. Aqui está o Santo Sepulcro. E os demais, quer dizer, em resumo, os lugares santos de Jerusalém são a Igreja do Santo Sepulcro, que é esse 3. Os cristãos creem que a igreja marca o local onde Jesus foi crucificado e mais tarde ressuscitou. E os demais lugares santos se encontram praticamente no Monte do Templo, que é esse que está ali. Ó. Esse não quer dizer apenas onde que ele está localizado, quer dizer, o Monte do Templo é tudo isso. Quem é esse Monte do Templo, né? É um complexo de 14 hectares que é o símbolo profundo da nação hebraica e o espaço onde os judeus religiosos creem que terá lugar a redenção quando vier o Messias. A área é também profundamente significativa para os muçulmanos de todo o mundo, que lhe chamam de nobre santuário. Quais são esses lugares? Cúpula da Rocha, que também que ela fica na chamada Mesquita do Omar. Esse é o número 4 que vocês estão vendo ali. Ali a tradição islâmica diz que foi aqui que o profeta Maomé ascendeu ao céu montado num cavalo alado. E essa Mesquita do Omar é o terceiro lugar mais sagrado para o Islã, após Meca e Medina, na Arábia Saudita. O Muro das Lamentações era aquele lugar 2. Né? Vocês estão vendo que fica fora do antigo templo de Jerusalém. Esse local, Muro das Lamentações, é o local de principal foco da oração judaica. Vamos agora falar sobre a profecia da abertura do portão fechado. O Messias, no seu ensinamento, o portão fechado, que se encontra no livro, aquele segundo livro que eu já mostrei para vocês, Mokichi Okada, Manual de Estudos, na página 85, diz o seguinte: isso não sou eu quem está falando. Desde a antiguidade, os judeus já vêm falando sobre esta profecia, que nós vimos. Eles dizem que no futuro o Salvador do mundo irá vir até Jerusalém. E ainda dizem que lá existem 4 portões, e 3 já foram abertos, faltando um para abrir, que é considerado o portão fechado. Ou seja, não dá para entrar e nem sair. Assim, eu, quer dizer, Meixo Sama, estou indo sempre em direção ao oeste, e quando eu chegar ali, em Jerusalém, naquele portão, pela primeira vez abrirei. Segundo minha interpretação, o solo sagrado de Jerusalém
será construído quando o espírito de Meixo Sama abrir o portão fechado de Jerusalém. E como ele está indo sempre em direção do leste, Kyushu, desde Kyushu, para o oeste, chegando em Jerusalém, ele chegará ali em Jerusalém pelo seu leste, quer dizer, o leste de Jerusalém. Tá, a cidade velha de Jerusalém, o leste está aqui, o portão, a porta dourada está aqui, aqui está o norte, está o sul e está o oeste. Nós viemos de lá, né, de Kyushu, quer dizer, do Japão, estamos vindo para cá, está carregando para o oeste. No entanto, o oeste de Jerusalém é aqui, o leste de Jerusalém é aqui. Quem não visitou Jerusalém e não viu a porta dourada cravada na muralha que rodeia a cidade velha? A melhor visão das portas gêmeas se tem quando estamos no jardim Getsemane, no Monte das Oliveiras, olhando para o monte do templo. Lá está a porta oriental, ou também chamada na Bíblia de Porta do Vale. O termo dourado é devido ao vão da porta ter sido fechado com o mesmo tipo de pedra da muralha, que por sua coloração amarelada reflete com a intensidade o raio do sol nascente, uma vez que ela se localiza no lado oriental, ou seja, frente ao leste. Sabemos que por 2 vezes tentaram abrir esta porta, mas não conseguiram. Como profetizado, as portas permanecerão fechadas até o dia no qual o Messias passará por ela e adentrar ao templo, de onde reinará com seus vencedores, os crentes, por 1000 anos. Um possível problema. Na reminiscência de Meixo Sama, essa reminiscência é intitulada o seguinte: se a ordem dos lugares estiver invertida, um servidor conta. Na época em que Meixo Sama residia no Rosan solado à Montanha Preciosa, fiquei responsável pelo serviço de portaria e justamente com o ajudante servia no hall de entrada. Entretanto, de maneira estranha, começaram a acontecer desavenças inexplicáveis entre nós e eu já não estava suportando aquela situação. Os dias iam passando sem que eu conseguisse entender a razão de tudo aquilo. O ajudante também não conseguindo suportar mais, relatou a Meixo Sama a sua insatisfação para comigo. Então este me chamou, mas sem nenhum indício de que quisesse me prender, apenas perguntou a ordem dos lugares que ocupavam na recepção. Então logo respondi e disse: isso está acontecendo porque a ordem está invertida, mude a ordem dos lugares. Depois disso, o clima entre mim e o ajudante ficou agradável. Juntos, em mútua colaboração, conseguimos servir com harmonia. A cidade de Jerusalém, na atualidade, é dividida em 4 bairros. Muçulmanos ao nordeste, judeu ao sudeste, aliás, cristão ao noroeste e armênio ao sudoeste. Vou mostrar a vocês. Ao leste da cidade velha de Jerusalém, né? Oeste, norte, sul. Logo o nordeste está aqui, está lá o bairro muçulmano. Para cá está o sudeste, que é o leste com o sul, está o sudeste e o bairro judeu. O sul com o oeste, que é o sudoeste, está o bairro armênio. E o oeste com o norte, que é o noroeste, que está o bairro cristão. E aqui, como eu já falei, o leste com o norte, dá o nordeste, que é o bairro muçulmano. Então você está vendo os 4 bairros aqui, né? Mas como eu falei, aqui vai ter um problema, a meu ver. Vamos considerar as sedes destas religiões. Considerando a sede destas religiões, poderíamos apontar o seguinte. Vou até mostrar logo direto aqui. Pode se ver aqui, ó, fixado aqui. Ó. Repara o seguinte. O nordeste seria para lá, seria a Armênia. A Armênia está para lá, aqui está o Oriente Médio, aqui está a Ásia, né? A Armênia está ali. O sudeste, para muçulmano, deveria estar para cá, que aqui está Meca, está a Arábia Saudita, está o Oriente Médio. O noroeste, que estaria na Europa, que seria o quê? Roma, Itália, né? O sudoeste estaria para os judeus, para o lado africano, ou seja, o Egito, da onde que eles saíram de lá, né?
Então você repara que estariam os 3 continentes: Ásia, Europa e África. Bom, então talvez a ordem dos bairros tivesse que seguir tal consideração. E seguindo tal consideração, repara o seguinte, como é que vai ficar? Os lugares estariam invertidos. Porque o bairro judeu estaria no lugar do... O bairro judeu estaria no lugar do bairro muçulmano. Aqui que deveria estar o lugar do bairro muçulmano, porque estaria indo para Meca. Por outro lado, o bairro muçulmano está no lugar do bairro armênio. E o bairro armênio, por sua vez, está no lugar do bairro judeu. O único na posição correta seria o bairro cristão. Isso talvez, como eu falei, seja um possível problema.